Meus irmãos, feliz sábado, que a graça do nosso Deus nos alcance e mais esta manhã que Ele nos concede. Nesse instante em particular, quero convidar a pessoa que está responsável para fazer a oração, para que juntos possamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Santo, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela semana que passou, pela nossa família, pelo teu cuidado, ó Pai, por cada detalhe em nossa vida. Ó Deus, mais uma vez, estamos novamente nesse culto maravilhoso que o Senhor nos presenteou, ó Pai, através do teu servo, nosso pastor José Cícero. Muito obrigada, Senhor, por usar a vida dele para nos ajudar, muitas vezes nos alertar, abrir nossos olhos, ó Deus, em tantas questões que muitas vezes somos leigos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e dirige mais uma vez, ó Pai, através dele, a tua palavra para cada um dos nossos corações. Que o Senhor nos batize hoje também com o teu Espírito Santo. E responda, Senhor, de acordo com a tua vontade, cada um dos pedidos que o Senhor conhece muito bem. Em nome de Jesus, que já te oramos e já te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós tivemos o privilégio de nos encontrar ontem, através do texto da Palavra de Deus, seguindo a sequência da trajetória de Paulo até ali, o instante que está na ilha de Malta. Nós vamos ainda dar uma espiada nesse instante daquele período de tempo que ali passa. Lucas registra apenas algumas questões, né? Veja, certamente um período muito longo, 3 meses, não são 3 dias, não são 3 horas. Não? Então, a gente tem muita coisa que certamente ali ocorreram e que Lucas singularmente suscita apenas 2 delas. A primeira que nós vimos ontem, que foi o problema exatamente com o pai do Públio, que estava ali afetado por diarreia, febre, usa a expressão desinteria, né? E este é um ponto. O outro são os versos, então, 9 e 10 do capítulo 28, aonde diversos outros enfermos, que Lucas não diz que tipo de enfermidades eram, são dirigidos, então, aqui para que também recebam de Paulo a sua bênção. Né? E, nesse aspecto, é informado que na ilha vieram e foram curados os demais enfermos. E aí, veja, se são os demais enfermos, a gente não pode vincular que a enfermidade fosse a mesma. Né? Então, quais as enfermidades não são expostas, não adianta a gente estar aqui buscando. Ademais, também Ellen White silencia sobre esta questão aqui. Ela não informa, ela não tivera revelação direta sobre essas questões, o que implica dizer que toda e qualquer novidade que apareça para fora do texto bíblico, que não está em consonância com a verdade revelada, não passam, então, de especulações. E o versículo 10 diz que os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, veja, de Malta para Roma, a viagem não era mais tão longa, né? Não tinha essa distância considerada. A maior dificuldade era em relação ao aspecto exatamente ali, já saindo do mar Jônico e adentrando no mar ali, então, Tirreno, teria, portanto, alguma dificuldade em relação às correntes marítimas. Mas de Malta para a sequência que vai se dar aí, em particular, tem-se exatamente o território ali de Siracusa, que também já está próximo da ilha de Malta. Então, de fato, dali para frente, a viagem se torna um pouco mais, de alguma forma, mais agradável.
O que ocorre a partir de agora, nesse instante, vamos verificar este momento da partida, as cidades, então, ou portos marítimos, né, por onde, de fato, o navio chegara, e a gente atentar para uma particularidade antes de fazer a leitura. Como eles saíram da ilha, né? Esse é um detalhe aqui que Lucas não deixou passar, e foi bastante enfático de dizer que um navio também, não é, alexandrino, estava ali naquela ocasião, e você deve lembrar que eles estavam, na ocasião, não especificamente na ilha, mas havia, portanto, aportado, aonde era possível aportar, para passar o inverno. Então, esta informação que a gente vai ler, que eu já estou aqui antecipando, ela nos garante uma razão bastante forte de que o inverno na região durou um período muito longo, não menos de 3 meses, o que implica dizer que, na sua misericórdia, Deus permitira que o navio ao qual, então, ali fora abatido pelas ondas do mar, né, onde, então, houve, de fato, naufrágio, aonde, por toda a carga de trigo, apenas as pessoas se salvaram, na sua misericórdia, Deus conduziu para que, então, eles não passassem o inverno exatamente numa situação adversa, que eles não teriam condições de suportar. Então, a ilha também se tornou, nesse momento, depois dessas cenas por virem, né, que, de fato, era o ambiente mais adequado que Deus podia conservar para eles. Às vezes, a gente olha para a nossa trajetória e se pergunta, Senhor, como é que eu passei por isso? Você passou, meu amigo, como eu também tenho passado, porque nós não estamos sozinhos em nossa jornada. O nosso Deus Todo-Poderoso tem nos guiado, tem nos ajudado a alcançar a bênção que Ele, então, reservara. É certo que, às vezes, nós nos questionamos as avarias que passamos nessa jornada, mas quando a gente passa e olha, a gente vê que uma mão invisível estava nos guiando. Aqui não é diferente. Então, venha comigo para a gente se apropriar dessas singularidades, a partir agora do versículo 11, aonde se registra esse instante eu diria, de particularidade sobre o período ali dos 3 meses que eles passaram na ilha de Malta e o que viera na sequência. Então, vamos para os versículos seguintes agora. Vamos ler hoje até o versículo 15, porque a partir do versículo 16, nós queremos, então, abordar isso de uma maneira mais singular, que ocorre com as recepções por onde Paulo passa e o sofrimento que é amainado a partir do momento que ele se encontra com os membros da igreja. Venha comigo, portanto, mais perto da Bíblia, capítulo 28 do livro de Atos, versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernava na ilha e tinha por emblema Diáscuros. Nós vamos entender isso daqui. Vejam, se eles embarcaram num outro barco, e da mesma, então, companhia, né, que era Alexandria, que tinha o papel exatamente de transportar alimentos, não era um barco cargueiro, não, desculpe, não era um barco de tripulante, era um barco cargueiro, fica evidente que, quando se diz que ele, portanto, aqui, este barco, este navio, invernava na ilha, temos de ter cuidado o que é que entendemos, né, como ilha, para não enxergarmos diferente. Não havia um porto marítimo em Malta. Malta não era um porto marítimo. O que ocorre é que você precisa agora usar da inteligência que Deus te deu. Portanto, se o navio aqui, alexandrino, pôde aportar na ilha para, então, passar o inverno, igualmente, o outro barco poderia ter chegado até a ilha. E por que não chegou? Porque você se lembra, ou seja, que barco eu estou me referindo? Que, então, a tripulação se encontrava daqueles presos, e onde ali, então, os demais presentes, Lucas, Aristarco e, então, o próprio Paulo. E por que não chegaram?
Porque você se lembra que antes de chegar, portanto, à ilha, o navio já vinha passando avaria há 14 dias, porque estava sem leme, né? Não tinha mais rumo, estava sendo jogado, na verdade, pelas ondas do próprio mar. Então, não havia como conduzi-lo, de fato, para um lugar mais próximo da ilha. Ele parou naquela enseada, em razão exatamente do banco de areia, que fez com que a polpa ali chegasse, portanto, a fixar-se sobre o banco de areia. Mas a proa começou, portanto, a se destruir. Então, você precisa lembrar dessa particularidade para não achar que Lucas esteja aqui travaliando, né? De alguma maneira, em incoerência. Não há incoerência da parte aqui do registro de Lucas. A gente é que precisa arrumar e não esquecer da nossa mente o que se passara. O primeiro navio ao qual ele se encontrava, ou melhor, no qual ele se encontrava, não chegou à ilha em razão de tudo aqui já exposto. O outro, que é este, portanto, também cargueiro, né, tinha condições de chegar mais próximo, porque não tinha passado por avaria sequer. Então, invernar ali com o objetivo exatamente de impedir que outras situações adversas pudessem ocorrer. E aí, é neste instante que as 276 pessoas embarcam nesse navio, com o objetivo, porque o navio alexandrino transportava alimento para, então, Roma. O que a gente aqui também entende, né, desta situação aqui? Que as águas dos mares ali, então, desde lá embaixo, o Mediterrâneo, né, eram, então, águas de transportes, o que a gente poderia dizer que havia, de fato, um comércio muito forte entre ali o continente para o sul, né, do Mediterrâneo, pegando aquela parte ali exatamente Palestina, região mais para baixo ali Egito, aonde, de fato, materiais eram transportados dali para chegar até Roma. Tá? Então, alimentos que eram conduzidos. E você se lembra que o navio no qual Paulo e os demais estava transportando trigo, o que implica dizer que, então, o Mediterrâneo foi um momento na história da humanidade como que tem sido hoje, né, as rodovias. Né? Nós temos, então, transporte de muitos alimentos, mas a gente tem de entender que não foi assim o início. Né? O início dos transportes se deram exatamente aí, mais pelos mares, que se tornava mais fácil a viagem e mais rápida do que, então, pelo continente, diante de toda a dificuldade de falta de acesso, de estradas. Então, esse é um ponto bastante forte para você entender o que está acontecendo aqui. Bem, 3 meses haviam se passado. Agora, observem, se o navio que estava transportando, portanto, esses alimentos, parar ali e passar 3 meses esperando, portanto, o inverno terminar, então se somara àquele lugar diversas outras pessoas, as quais certamente também entraram em contato com Paulo, seja esses tripulantes, marinheiros, mestres que estavam neste navio, né? E a história ali narrada, você deve entender que tudo isso foi ali narrado. Né? Então, ou seja, a linha de relacionamento entre estes personagens que passaram ali 3 meses não foi um relacionamento estúpido, não? Um relacionamento exatamente que o tempo providenciou isto. Agora, o que acontece aqui é que a gente não tem o registro da parte de Lucas se Paulo teve algum contato particular com esses personagens desse novo navio, a ponto de pregar-lhes o evangelho, a gente não sabe. A gente só sabe que o tempo foi longo o suficiente para terem se conhecido. Mesmo porque Paulo, embora como um preso, ele tinha a liberdade que era outorgada, que ali já havia sido estabelecida pela compostura, então, do centurião, que deu para Paulo diversas liberdades. Então, Paulo tinha o trânsito livre entre as pessoas, ele não ficava preso em um tronco. Tá? Então, a gente precisa lembrar que esta mensagem chegou a estas pessoas. Que pessoas? Estes que estavam agora nesse novo navio. Há uma questão aqui que eu preciso demorar um pouquinho para explicar.
Porque Lucas, de alguma maneira, informa que este, então, navio tinha um emblema de Diáscuros. Bem, essa é uma expressão grega e que a gente precisa aqui entender o que significa esse termo Dióscuros, não Diáscuros, né? Dióscuros. O que significa isto? Este é um termo para referir-se a dois, então, personagens da mitologia grega, que aqui aparece como Dióscuros, mas em algumas traduções trazem, então, os nomes desses dois personagens da mitologia grega, Castor e, então, chamado de Pólux. Castor e Pólux. Quem eram esses dois aqui? Castor e Pólux, que aparece como Dióscuros. Estes são exatamente protetores dos marinheiros. Na mitologia grega, essa imagem, né, aí desses dois personagens eram postos na frente ali do navio, talhados, portanto, em madeira. E é interessante que Lucas dirige o olhar para isto. E eu quero que você atente para a explicação que eu vou te dar, para que nós entendamos nossa compostura diante de situações muitas vezes adversas à nossa fé. Mais um pouquinho sobre os dois aqui, o Castor e o Pólux, além de saber que eles, na compostura, portanto, da mitologia grega, eles eram reconhecidos como os protetores dos marinheiros, eles eram gêmeos de uma relação na mitologia grega entre, portanto, Zeus e uma deusa chamada Leda. Zeus havia tido uma relação sexual com Leda e ela engravidou, isso é o que tem na mitologia grega, e então nasceram esses dois filhos, que eram, na verdade, gêmeos, e foram colocados os nomes dele, então, de Castor e Pólux. O que acontece é que Castor é mais importante do que Pólux, porque Pólux é um semideus, não é um deus de fato. E por que não é na mitologia grega? Porque a Leda era esposa do rei de Esparta. A Leda, de fato, existiu, e então era esposa do rei de Esparta. E aí os gregos entendiam que os filhos que vieram, portanto, dela, foram, na verdade, de uma relação, o que se chama extraconjugal, né, que ela tivera com os Zeus, Zeus a engravidou, e nasceram, portanto, esses dois filhos, que, na verdade, eram gêmeos, o Castor e o Pólux, ou Pólux. O que acontece? E aí, então, os gregos, ali em Esparta, passaram a ver a Leda como uma semideusa. E aí, claro, a partir daí, seus filhos também têm esta relação. Como ela era humana, e então tinha tido uma relação com um deus, que era o caso dos Zeus, o que nasceu dela tinha, portanto, um filho legítimo, que era o Castor, e o Pólux era considerado, portanto, filho somente da parte da Leda, mas, então, como ela era humana, ele tinha, portanto, essa compostura de um semideus. Em suma, essa parafernália toda aqui dita para você, apenas para você compreender que a expressão Dióscuros se refere a esta, então, eu diria, situação ou situação impactante que Lucas está registrando para demonstrar que eles estão entrando em um navio de gente, portanto, supersticiosa. Isto é que é o ponto aqui. Então, esta palavra não aparece à toa. Dióscuros aqui é um termo para referir-se aos dois gêmeos, que às vezes algumas traduções bíblicas trazem Dióscuros e outras trazem, portanto, o nome exatamente dos dois gêmeos aí, que era o Castor e então o Pólux. De forma que, qual é então a lição nesta manhã de imediato? Primeiro, entender que determinadas circunstâncias a gente pode entrar em certos ambientes que o ambiente é idólatra, que as pessoas ali sejam igualmente, de que o ambiente tenha estátuas de coisas estranhas à nossa fé. Mas vejam, nem Paulo, nem Aristarco, nem Lucas tinham o privilégio, portanto, de dizer, não vou entrar aqui. E mesmo que tivesse esse privilégio, nós temos de entender que certas circunstâncias da vida
nós temos determinadas entradas em certos ambientes que o fato da gente entrar ali não significa que a gente está combinando nossa fé com o proprietário ou com aquilo que ele crê. Eu estou dizendo isto para chamar a atenção da compostura, às vezes, de ignorância de muitos de nossos irmãos com essas situações. Às vezes você entra numa lanchonete, você entra numa pizzaria, ou então até mesmo em uma clínica médica, aonde você chega na sala e, de repente, está lá estátua de algum, então, santo aí que o médico venera, ou então de alguma despacho que ele pôs ali no cantinho de uma parede, ou está suspenso em algum recipiente, e você olha para aquilo tudo e se pergunta, vou ser atendido por alguém que crê nessas coisas? Bem, você tem de entender duas coisas aqui. Quem está debaixo das asas sacrossantas de Cristo Jesus, praga nenhuma chega à nossa tenda. Então, primeiro, atente para essa particularidade. Não é o fato de você estar sendo atendido por um médico que crer nessas burundangas, que aquilo que ele está fazendo vai te afetar, porque ele vai fazer o despacho dele e aquilo vai te acomodar ou então te impactar em alguma coisa. Não impacta se você, como cristão, está com sua vida, de fato, em paz diante de Deus. E o outro lado tem a ver com, desdobrando, né, a nossa primeira lição nesta manhã, é atentar que certas circunstâncias a gente não tem escolha. Uma coisa é quando você tem a liberdade de várias opções e você pode buscá-la com o mesmo tipo de nível de tratamento, com várias opções. Então, você escolhe a opção que melhor esteja em comunhão com a sua fé. Mas outra situação é quando você não tem opção nenhuma e resta somente aquele tipo de ambiente aonde a pessoa que é médica vai te atender. Agora, não confunda o que eu não estou lhe dizendo. Eu não estou lhe dizendo que você tem a liberdade de escolher, por exemplo, e ser tratado por um curandeiro, porque o nome dele passou aí na sociedade e diz que o moço é muito bom e o que ele faz sempre dá resultado. Não estou te dizendo isto. Estou te dizendo que, às vezes, certas circunstâncias nos levam a, então, estarmos em um lugar que, se tivéssemos opções, não estaríamos. Ou você acha que o fato de Lucas registrar que eles eram, portanto, submissos a Dioscoros, né? Ao Castor e ao Pólux, como sendo exatamente os protetores dos marinheiros, era esta a compostura de Lucas? Claro que não. O que ele está informando é que o ambiente que eles estão chegando é um ambiente estranho, para a vida deles, mas não que eles criam naquele tipo de proteção. Que a proteção para os marinheiros ficou demonstrado que era a mão poderosa de Deus no primeiro navio, e não poderia ser diferente neste segundo. Então, isto para que a gente aprenda a lidar com as adversidades da vida. Muitos irmãos que não compreendem essas situações, às vezes falam demais, acusam e terminam trazendo dificuldades profundas para você e para mim. Ora, nenhum de nós escolhemos ser tratado por um espírita. Mas quem de você e eu não sabemos que estamos sendo tratados por um espírita? Quantas e quantas vezes o teu gerente de banco é, então, adorador de Umbanda e ele está cuidando da tua conta bancária? Quem te garante, portanto, que o padeiro a quem você vai lá buscar o pão, antes de vender o pão para você, não sacrificou, portanto, ao seu ídolo? Quem te garante que, então, o supermercado onde tu fazes tuas compras, o proprietário ali não seja adorador de Satanás? E você precisa lembrar que é em razão de nossa fé diante de Deus que essas coisas não nos atingem. Então, cuidado para não ficar preso ao fato de alguém dizer, mas mulher, tu entraste naquele ambiente, viste lá a estátua que estava, daquele que está, portanto, para te ajudar, para te servir. Se você está numa clínica e só tem, portanto, este profissional que exatamente exerce sua atividade profissional como médico, como clínico em alguma área, então, de saúde, e você tem de estar lá, não é o fato de aquela estátua estar ali e ele ser seguidor de Satanás, que você será afetado em sua fé em razão deste indivíduo.
Aqui é uma situação bastante, eu diria, pedagógica, para que entendamos o que está acontecendo. Reitero, Lucas não usou este nome por acaso. Ele podia simplesmente não ter falado nada, não é isto? Poderia ter registrado somente entramos num barco alexandrino que partia, então, naquele momento, depois de invernar, para Roma. Mas por que o olhar dele se dirigiu a isto? Para demonstrar que eles estavam num ambiente de supersticiosos, de gente que seguia, portanto, a confiança de que Castor e Pólux seriam os defensores dele. Mas ali não era mais a presença, portanto, daquela entidade mitológica, né, tomada aqui por esses marinheiros. Agora o barco estava santo com a presença de alguém que era santo. E é isto que eu gostaria que você atentasse. Por isso, não se surpreenda de, depois de estar sendo atendido por um médico, atendido, portanto, ou comprando coisa em um ambiente, você descobre que aquela pessoa é espírita, é adoradora disso, daquilo, outro. Mas a comida que chegou à tua mesa, que foi comprada pelos 90% de tua fidelidade a Deus, porque os 10% tu já tiraste para ser fiel a Ele, consequentemente, nenhum destes venenos, por mais que a víbora possa ter sido o objeto usado por aquele que vender esses alimentos para ti, vai atingir o veneno em você, ou o veneno terá algum efeito. E por que não? Porque estamos servindo a um Deus todo-poderoso e não ao ser humano. Então, aprenda a lidar com esses desafios e explicar para os irmãos que não têm, talvez, a maturidade, a compreensão bíblica, como a gente, então, passa por estas coisas. Quem te garante que o carro que tu estás, o proprietário, o dono, portanto, de loja, aonde tu compraste, ou de um particular, não foi exatamente ofertado para alguma entidade que ele seja adorador? Então, amigos, vivemos no mundo, como o próprio, então, João nos ensina, em sua carta, de que estamos vivendo num mundo em que o mundo jaz no maligno. Mas por que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja? Porque resolvemos servir a Jesus. Ou você acha que Satanás deixou de ser Satanás? Então, atente para isto, mas também atente para não chegar a uma conclusão obtusa, de que você, então, tendo opções, precisa ir para a direção aonde você sabe que aquela pessoa já tem, portanto, esse tipo de comportamento. E você, se sabe e tem opções para ter um ambiente mais próximo de sua fé, vá para o ambiente onde está mais próximo de sua fé. Mas isso não significa, contudo, que só existindo aquele indivíduo naquela região, que trata especificamente de um certo tipo de doença, e ele o faz por meio do espiritismo, aí, indo a isto, você está recebendo de Lúcifer o próprio tratamento. Mas se ele está, na verdade, atuando mediante aquilo que a gente chama de conhecimento técnico, medicina, né? E não é uma garrafada, uma oração que ele vai fazer para ti, mas exatamente aquilo que a própria medicina utiliza, um dentista que usa, portanto, todos os recursos daquilo que ele aprendeu para a odontologia, é claro que nós, então, seremos tratados por estas pessoas. Mas, às vezes, você está lá na cadeira do dentista e, de repente, levanta os olhos, está lá na esquina da parede, um ramo, portanto, de pinhão roxo, dentro de um copo, mais, então, uma estátua ali. Naquele momento, eu não me levanto da cadeira. Continuo fazendo o tratamento. Agora, não vou permitir que ele passe algum ofuror, que ele venha com alguma pedra imantada, que ele venha, portanto, com alguma oração para fazer alguma coisa para mim. No momento que isso estiver sendo feito, ele só atinge a primeira parte, porque a segunda eu já não volto mais. E eu estou lhes dando o meu exemplo, porque como homem, como cidadão, como gente, não estou livre das mesmas situações que você pode passar. Por isso, eu estou demorando um pouquinho aqui neste verso, para levar você a entender que a gente está no mundo e que essas coisas existem, e nós precisamos ter maturidade de como lidar com elas. Avançando um pouquinho, eles então aí avançam, observem o versículo 11, ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Muito bem, já expliquei, né? Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Observe que, então,
pelo menos passaram 3 dias navegando, né, até que chegaram a Siracusa, um ambiente bastante conhecido dentro da geografia bíblica, dentro exatamente da geografia náutica, mas eu não vou aqui me atentar a essas coisas, aliás, me demorar nessas coisas, porque você pode buscar essas informações e alagrar seu conhecimento. Donde bordejamos, chegamos a Régio, no dia seguinte, tendo então soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, ou Puteoli. Estes lugares são conhecidíssimos, né? Também não vou me ater aqui, mas vou me demorar um pouquinho, nesses, então, últimos minutos ou segundos, para os versículos 14 e 15. Venha comigo. Onde chegamos onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Observe o detalhe. Em Puteoli, é que eles, então, encontraram alguns irmãos que vieram até eles. E aí, houve um apelo para que ali permanecessem por 7 dias. E parece-nos que realmente isto ocorre, que, então, o centurião permite que aí, então, Paulo permanecesse ali durante esse período de tempo, e a gente não só entende que parece-nos também que o barco, como estava levando trigo, de alguma maneira transportava para determinados lugares certas cargas, né, definidas. E é claro que talvez aqui nesse momento o barco passou de fato essa semana ali em Puteoli, com o objetivo de descarregar o que era necessário para ali, para aquele território, e então recarregar barco com água potável, com alimento, tudo isso leva tempo, né? Então, neste período de tempo, fica evidente que Paulo, de fato, recebera em Puteoli a presença, então, desses irmãos que muito trouxeram para ele satisfação. E dali fica evidente que, então, Roma já estava às portas. Agora, versículo 15 comigo, e eu estou encerrando aqui. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, aonde? Em Puteoli, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Isto já é dentro do território de Roma. Quando os irmãos, porque informação sempre circula, ouviram, portanto, que Paulo estava chegando, porque você tem de lembrar que nesse período de tempo de viagem, desde lá Cesareia, lá, você tem de lembrar que essa viagem durou em torno de 1 ano. Então, é claro que as informações circularam do transtorno, da demora do barco chegar. Então, as informações vão passando de alguma forma. Então, os irmãos já estavam numa expectativa muito grande. É claro que eles sabiam de que algo extraordinário tinha acontecido ali na ilha de Malta, porque as informações circulam, a comunicação, muitas vezes feitas por meios que, na época, nós temos de nos lembrar, tambores, às vezes as informações de gente passando para uma situação e outra, toma as informações do que de fato, e as fofocas surgem. Então, você não pode esquecer disto. Mas aqui, o que eu quero me atentar não é ao aspecto, portanto, da fofocaiada que surgira e daquela expectação, porque o barco não chegou, já tem quase 1 ano e esse barco não chega. Então, é claro que depois, então, souberam de toda a situação. Mas o que me dá aqui ênfase muito forte, que amanhã eu vou continuar sobre ela, é que ali, especificamente, na praça, então, de Ápio e as 3 vendas, vendo-os, Paulo, vendo quem? A estes irmãos que estavam ali a recepcioná-los, e dando por isso graças a Deus, observa o que Lucas diz aqui, sentiu-se mais animado. Se sentiu-se mais, é porque ele estava animado, mas não tanto. Mas com a presença da igreja, o ânimo, portanto, aumentou. Esta será a minha ênfase amanhã, para que você entenda que a presença de nossos irmãos de fé, em situações adversas,
eles podem recuperar em nós aquilo que a dor, as dificuldades, as perdas, né, de alguma forma nos abateram. Não é diferente para esse filho de Deus chamado Paulo. A presença da igreja trouxe para ele um novo ânimo. E por quê? Isso nós vamos ver amanhã. Portanto, meu querido amigo e irmão, permaneça fiel. Atente para o que nós, então, lhes explicamos neste instante e no decorrer exatamente desses 30 minutos. Que Deus te dê a honra de permanecer fiel e ajudar aqueles que ainda não são a lidarem com essas adversidades e essas circunstâncias muitas vezes estranhas, mas que também todas elas convergem para que nós tenhamos uma fé que seja legítima, verdadeira e na pessoa certa, em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, que a tua graça continue a nos alcançar, que teu Espírito nos defenda e que nós possamos viver sem ter do que nos envergonhar. Cuida desta tua igreja que aqui está representada e nos dê, de fato, um dia santo em tua companhia, teu santo sábado, dia de adoração, dia de comunhão, dia de louvor. Seja conosco ao nos dirigirmos à tua igreja, para que possamos ser uma bênção para estes teus filhos. E aqueles que já passaram por isto, como os nossos irmãos na Austrália, que tenham sido também bem recepcionados em sua fé, naquilo que é possível, diante das circunstâncias desta doença maldita, que assolou o mundo e continua assolando. Meu Deus, nos dê tua paz e nos ajude, de fato, a conservar nossa fé em ti. Pedimos e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.